vamos à primeira questão da prova azul, questão 48. Vamos lá? Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores da natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A costa, bem viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Bem, essa questão, ela traz muitas informações no texto, lógico, mas a gente deve começar entendendo quem foi Humboldt. Quem foi Alexander von Humboldt, como aparece no texto aqui? Naturalista do século XIX, certo? Mas, além disso, ele foi um importante cientista, como o texto mostra, do século XIX. Ele nasceu no século XVIII, viveu até meados do século XIX e influenciou gerações que vieram depois. Era de uma família uma família bem estabelecida, e Humboldt resolveu fazer uma viagem à América Latina que durou 6 anos. Ele não entrou no Brasil porque, por ordens da corte portuguesa, Dom João, na época príncipe regente, resolveu impedir a sua entrada porque tinha uma concepção de que ele era um espião. Então, no ano de 1800, ele chegou ali até o sul da Venezuela e não entrou em terras brasileiras por ordem do príncipe regente, que havia enviado uma carta à capitania do Ceará. O que acontece? Humboldt, ele tinha uma visão, ali no século XIX, científica, que era filha do modo de ver a ciência no século XVII. A gente tem que passar por esse momento. Humboldt é um cientista do século XIX. Mas a ciência do século XIX é filha de quem? Da Revolução Científica do século XVII. E o que foi a Revolução Científica do século XVII? Foi um momento de transformação do modo como a ciência era vista, do modo como a experiência era proposta para aqueles que se perguntavam pela natureza. Antes do século XVII, a gente tem a ciência atrelada à filosofia. Tanto é que, na antiguidade, o cosmos, o universo, ele era tido como finito. E o que buscava-se era sempre a essência das coisas. O que faz da cadeira, cadeira, o que faz da mesa, mesa. E isso é uma concepção aristotélica. Então, a partir dos gregos, essa consciência de essência das coisas vai influenciar toda a ciência na Idade Média até as mudanças culturais do Renascimento e, posteriormente, a Revolução Científica, que a gente pode destacar alguns nomes, como, por exemplo, Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Todos eles deram uma contribuição à ciência e ao modo de ver o objeto científico. E no texto nós vemos que Humboldt, ele vê a natureza de uma forma diferente do eu. Eu me encontro aqui e o mundo externo enquanto um objeto diferente do meu ser. E isso permite com que eu o explore, o experimente, o investigue. Aí, prosseguindo a questão, nós temos o seguinte: a relação entre ser humano e natureza. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Bem, muitas pessoas tentaram resolver essa questão
apenas por exclusão. Mas veja, a gente pode fazer de um jeito diferente, né? Porque o item pergunta sobre a relação entre ser humano e natureza. Relação entre ser humano e natureza no pensamento de von Humboldt, que era um cientista filho da Revolução Científica, ok? Quando a gente fala filho da Revolução Científica, então aqui a gente já pode excluir aqui, por exemplo, o materialismo histórico. O materialismo histórico é de Karl Marx. Karl Marx, ele é um filósofo do século XIX que, junto com Engels, escreveram o Manifesto Comunista em 1848. E não tem muito a ver com o que o texto está apresentando, não. Se você for olhar o item A, relativismo cognitivo também, não tem muito a ver. Por quê? Porque a gente está falando da relação ser humano e natureza na perspectiva do século XIX. Então, nem o relativismo cognitivo, nem a escola existencialista fenomenológica, como apresenta o item E, também não cabem aqui. Então, resta-nos o pluralismo epistemológico e o racionalismo cartesiano. Como eu falei, von Humboldt, ele recebe a carga científica da Revolução Científica, que propõe a experimentação e a objetificação da natureza. Isso tem muito a ver com René Descartes e com o pensamento cartesiano, com o modo de ver o mundo como um objeto a ser estudado e buscar sanar todas as dúvidas que podem surgir na ciência, que foi o que René Descartes fez, né? O René Descartes, que é um filósofo do século, que nasceu ali no século XVI, em 1596 e morreu em 1650, ele é considerado um filósofo pai da modernidade, porque ele traz uma nova forma uma nova perspectiva sobre a filosofia, uma filosofia dualista de corpo e mente, né? E Descartes vai nos propor duvidar de todos os nossos conhecimentos, certo? Duvidar de todos os nossos conhecimentos não significa que eu vou abandoná-los, mas que eu irei suspender o juízo em relação a esses conhecimentos para procurar uma certeza absoluta. É a dúvida hiperbólica que o Descartes irá propor. Ou seja, eu irei duvidar de todas as coisas para chegar a alguma certeza. E qual a certeza que eu vou chegar? Ele vai utilizar-se de um instrumento chamado gênio maligno, um ser que propõe sempre a incerteza sobre todas as coisas. E essa incerteza vai levando Descartes à única certeza, que é a sua própria existência. Um eu pensante, né? A existência de um eu. E o interessante é pensar que eu existo, eu penso, eu não posso duvidar do meu pensamento. Quando eu duvido que eu estou pensando, eu estou pensando. Então é uma certeza que sempre vem. O que é que acontece? A partir daí, o Descartes vai dizer que temos que buscar na mente ideias claras e distintas. Deus é uma ideia clara e distinta, né? Mas a perfeição, como é que nós, seres imperfeitos, temos a ideia de perfeição? E nós temos a ideia de perfeição porque Deus nos colocou essa ideia. Deus é um ser perfeito. Ele não pode nos enganar por ser perfeito e por ser bom. Então, veja, se ele não pode nos enganar, eu tenho que confiar nos sentidos, eu tenho que confiar no mundo que está ao meu redor. Mas sempre essa relação eu-mundo. É a partir dessa certeza que eu vou, a certeza do eu, que eu vou afirmando todas as outras possíveis certezas. E esse pensamento do Descartes, junto com a sua forma de fortalecer a ciência, vão influenciar, junto com outros grandes filósofos, o pensamento racionalista do século XVII, vão contribuir com a Revolução Científica,
que irá estabelecer influência sobre os cientistas do século XIX. Então, o item correto aí seria o racionalismo cartesiano, ok?